E no vídeo de hoje a gente vai trazer um bate-papo. Enquanto a gente treina aqui, eu daqui de casa, tu aí na tua casa. E é importante eu te dizer que mesmo que sejam só 5 minutos de treino, né, que a gente não tem desculpa nenhuma para não treinar, precisa ser encarado como exercício como outro qualquer. Então, assim, tu vai estar com a barriga, o estômago, na verdade, não pode estar cheio, né? Tu não pode ter acabado de comer e treinar, por exemplo. Então, por isso que eu digo assim que é um treino. Tu não termina de almoçar e vai pra academia, tu não termina de almoçar e vai correr, tu não termina de almoçar e vai nadar, né? De forma como se fosse um esporte, assim mesmo. Então, com hipopressivo não é diferente, até porque a gente trabalha muito essa região do abdômen, né? Essa região abdominal, então fica muito difícil respirar, fazer o vácuo, fica muito cansativo, pode te dar enjoo. Então, evita. Ao invés de almoçar e esperar, ou jantar e esperar, tomar café e esperar, faz logo antes, em jejum, faz logo antes, com fome mesmo, porque só são 5 minutos, tu não tem que esperar o tempo da digestão para poder treinar. Entende? Então, o bate-papo não é sobre isso, mas falando um pouquinho, hoje eu estava lendo sobre menopausa, lendo e depois ouvindo também, sabe? Eu quero me aprofundar um pouco mais nesse conteúdo para poder trazer ele aqui para vocês também, né? A relação do aumento da barriga, do aumento da cintura, da medida, né, ali com a chegada da menopausa. Então, eu não sei se isso está passando por esse momento, mas assim, quando a gente começa aí, quando a gente está entrando aí nessa casa dos 40, né, fica muito visível, né, essa mudança no nosso corpo também. A dificuldade que a gente tem de repente, e aí eu falo a gente porque eu também me encontro, tá nesse lugar, por mais que vocês pensem que não, mas eu também tô nesse lugar de perder gordura, perder massa gorda, ganhar músculo, diminuir a pochete, sabe? Enrijecer um pouco mais, ter um corpo, né? Eu ia dizer assim, um braço mais tonificado, mas assim, é o corpo de uma forma geral mais tonificado. E assim, que nem eu falei no vídeo anterior, eu passei um final de semana que foi aniversário da minha filha e me permiti, né? Não tem como não se permitir, né? Comer fora da minha alimentação, da minha dieta, vamos dizer assim, né? Do que eu faço diariamente. E o meu corpo sentiu muito, sentiu com inchaço, sentiu com cansaço, sentiu com estufamento abdominal, né? E para eu reverter isso, para eu poder limpar, é muito difícil, né? Então, assim, coisa que antigamente, vamos dizer assim, há 10 anos era assim, rapidinho, fichinha. Na verdade, o meu corpo nem sentia, né? E isso é uma das causas, assim, que eu venho estudando um pouco, como mudou a minha sensibilidade ao trigo, como mudou a minha sensibilidade ao leite, né? Como tirar o açúcar da minha alimentação, do meu dia a dia, melhorou também para mim, sabe? Então, assim, esses pequenos ajustes que a gente pensa assim que é uma bobagem, quando a gente chega na casa dos 40, eles se tornam fundamentais para manutenção, para melhora do nosso corpo, né? E eu não tô falando aqui que é um alimento que inflama, nada disso. Eu tô falando aqui da minha sensibilidade. Eu percebi como o meu corpo se sensibilizou. E eu não sei em que época foi isso, a não ser o trigo que eu percebi, mas os outros dois eu não sei em que época foi isso, se foi quando eu fiquei totalmente sem, que eu suspendi, fiquei um tempão sem, tipo 6 meses sem consumir nada de leite, 3 meses sem consumir açúcar cristal, sabe, refinado nem se fala. Então, assim, eu não sei se o corpo se adaptou tanto a isso e rejeitou, né, criou uma aversão que ele cria mecanismos de defesa,
né? E mais uma vez, voltando a falar, depois que eu fiz 40 anos, eu percebi o quanto isso ficou mais evidente, ficou mais, a tolerância do meu corpo parece assim que diminuiu muito, entende? Então assim, hoje eu percebo que quando eu como mais proteína melhora, que quando eu tomo mais água melhora, quando eu me exercito melhora. Uma outra coisa que não tem nada a ver com barriga, mas tem a ver com a questão da menopausa, são as dores, né? As dores nas juntas, né? Nas articulações. Então, isso também pode estar acontecendo aí contigo, por isso que eu estou trazendo também esse tema. Ainda tá tudo muito assim na minha cabeça, né? Ainda não formulei nenhum roteiro para poder trazer aqui. Mas eu queria falar contigo a respeito disso um pouco. Eu não sei pelo que tu tá passando agora, mas de repente tu pode até compartilhar aqui nos comentários e aí eu já faço um vídeo bem direcionado para isso, né? Então essas dores articulares, esse cansaço, de repente essa necessidade de comer um doce, sabe? Essa dopamina barata que a gente demora às vezes para perceber, né? Que o corpo está precisando de hormônio e aí o cérebro vai logo buscar esses escapes baratos, sabe? Tipo um chocolate, uma fritura, um doce, algo que te satisfaça logo. Um vídeo, ficar rolando feed, sabe? Tudo isso é dopamina barata. E aí quando a gente começa a fazer essa parte do movimento, quando a gente começa a trazer essa parte de se exercitar sempre, levar o nosso corpo a quase uma exaustão ali, a um cansaço, né? Uma exaustão, tomar banho, dormir melhor, se alimentar melhor, se hidratar melhor, a gente percebe que a gente está indo na contramão da grande maioria. A grande maioria bebe aos finais de semana, a grande maioria se permite, né? Furar a alimentação, comer besteira final de semana. E eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, mas tudo acarreta consequências, né, para o nosso corpo. Então ela pode ser positiva e pode ser negativa. A gente que decide, né, o que a gente quer. Então toda vez que eu penso no que eu quero para mim, eu sempre penso assim: eu quero durar muito tempo, eu quero durar muito tempo e com qualidade, eu quero ter a autonomia de viver muito tempo assim, tranquila, sem, sabe, tipo assim, afastando qualquer possibilidade de doença. Então, o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E aí, voltando pro assunto da menopausa, né? Eu tenho percebido assim o meu ciclo bem irregular, algumas oscilações de humor e todo mundo fala sempre muito do calorão, né? Ah, é porque o calorão, lá, lá, lá. E aí a gente precisa perceber assim que quando o calorão chega, não quer dizer que ali começou, né? Já começou muito antes e a gente tem que estar muito sensível, muito alerta para poder perceber isso no nosso corpo, né? Uma outra coisa também que eu percebi é a facilidade de ganhar, como é que eu posso dizer? Pneu. Eu não tenho outra palavra para falar, mas assim, qualquer coisinha mais diferente assim, ou a mais que eu coma, já ganho logo ali um volume, um pneuzinho, sabe? Que não tava ali. E assim, e quando eu digo assim que é muito rápido mesmo. E eu percebo assim a lentidão na digestão também, como tá mais difícil. E, então eu preciso assim sempre estar à frente desses problemas, sabe? Sempre me colocar assim, tentando não resolver, mas evitando mesmo, sabe? Então assim, mais fruta, mais água, mais proteína de qualidade, menos carboidrato simples, né? Arroz branco, bolacha, pão, bolo, né? E assim, mais carboidrato, aquela coisa assim, que
que o corpo vai demorar mais para quebrar aquelas moléculas, né? Que vai me nutrir também mais. Algo mais natural, sabe? Então, de repente, tu tá passando aí por alguns sintomas e são N, tá? N sintomas, eu tô colocando aqui só alguns. Insônia é um deles, irritabilidade também, aumento tô até sendo redundante, né? Aumento do volume aqui da barriga, má circulação das pernas, tudo isso pode ser sintoma de menopausa, independente da tua idade, né? E aí, mais uma vez eu falo, vou ser redundante, vou ser repetitiva aqui de novo. A gente pensa só nos calorões, né? E não, tem sintomas aí bem sutis, bem que a gente não conecta, tipo dor nas articulações das mãos, né? Eu já li artigo falando sobre dor nos pés também. Então, tudo isso são sinais, são pequenos alertas, né? Que o corpo vai dando, tipo assim, ei, me nota, ei, dá uma olhadinha nisso daqui, né? Vamos trabalhar, vamos tentar melhorar. E uma forma muito natural da gente conseguir equilibrar essa parte de hormônio, de liberação hormonal, é através do exercício físico. E na nossa idade, eu vou dizer nossa, porque eu acredito que tu que tá aí do outro lado assistindo tem uma idade parecida com a minha. São exercícios mais pesados, mais exaustivos. E aí vai da tua, vou dizer assim, do teu gosto, talvez, né? Talvez uma corrida, talvez um crossfit, um funcional, talvez uma aula de dança, sabe? Tipo um fit dance, uma aula assim que tenha bastante, uma zumba, talvez, bastante trabalho aeróbico mesmo, forte, sabe? Corrida eu já falei, musculação, a própria musculação, sabe? Tudo assim que te desafie, tudo que te desafie, sabe? Tudo que faz, que te tira assim do mesmo, assim, do previsível, sabe? Então, assim, e a hidroginástica? Não. E, de repente, o Pilates, apesar de não ser um exercício fácil, como dizem, né? Algumas pessoas dizem, também não. Ele poderia ser um complementar, assim como a hidro também poderia ser um complementar. Mas tem que ter uma atividade que te tire um pouquinho, sabe, desse cocô quentinho, vamos dizer assim, que a gente se encontra. Lutas, por exemplo, o jiu-jitsu também seria uma excelente fonte, né, que traz essa liberação de hormônio, sabe? Então, assim, uma dopamina. Entende quando eu digo dopamina barata e dopamina cara? O que mais vale? Eu vou pegar o controle aqui fingindo que é meu celular. O que é mais fácil para ti, mais barato para ti? Ficar aqui, ó, rolando feed, comentando, curtindo, compartilhando, fazendo comprinha, né, de repente aí nas plataformas, ou chegar em casa, trocar de roupa, se alimentar direito, ir para uma academia, ir para um tatame, ir para uma calçada, para uma rua, né? Para poder fazer uma corrida de 5 quilômetros, por exemplo, fazer um treino intervalado, eu não sei. Mas isso com certeza que eu acabei de falar, né? A atividade, o exercício físico é uma forma mais cara de você estar indo buscar essa dopamina do que ficar rolando feed, até assistindo TV também, né? De repente uma Netflix, alguma coisa assim, YouTube, sabe? YouTube, mas coisas que não agregam, sabe? Então é sobre isso que eu tenho lido ultimamente, que eu tenho buscado informação ultimamente, até porque eu gostaria, né? De trazer mais sobre esses conteúdos para cá também. Mas
eu também abri esse vídeo aqui pra gente treinar. Então, hoje a gente vai treinar na postura sentada, tá bom? Pra gente poder mudar um pouco o estímulo da nossa fáscia, da nossa musculatura, tá? Então, de repente, tu tá aí, acabou de chegar do trabalho, assim como eu, é só ficar confortável, tá? Fica confortável aí, roupa e tal. Vou tirar aqui minha blusa, que é pra tu ver minha ativação muscular. E se tiver com vontade de fazer xixi, faz. Se tiver com vontade de tomar uma água, tome, deixa aí perto de ti, tá? A gente vai aqui agora só começar a respirar. Senta bem em cima do teu bumbum, tá? Eu vou só olhar que horas são. Respira, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Eu tô com as pernas cruzadas, tá? Deixei um pouquinho mais pra trás. Tô com as pernas cruzadas aqui, ó. Pronto. Respira. Solta o ar. Já traz a consciência pra cá, tá? Da tua respiração. Só mais uma. Esse momento aqui, ó, de treinar esse horário aqui, já são 9h30 da noite. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Eu com certeza já vou dormir melhor, tá? Então, se tu tá tendo um pouquinho de dificuldade para dormir ou manter o teu sono à noite, eu te oriento a fazer o treino de hipo antes de dormir. Vamos lá, inspira. Bloqueia e suga. Respirou. Bloqueia e suga. Inspira. Se tiver difícil ficar sentado em cima do bumbum, manter a postura, encosta numa parede, tá? Respirou. Ó. Respira. Respirou, palma da mão no chão, como se fosse tirar o bumbum, tá? Do chão na hora do vácuo. Inspira. Bloqueia e suga.
sei. Acho que é o cansaço acumulado. Deu 5 minutos aqui. Espero que tenha dado 5 minutos aí também. E é isso no vídeo de hoje. Foi bom falar um pouquinho aqui contigo a respeito do que se passa aqui. Eu espero que faça sentido para ti. Se fizer, pode deixar a tua dúvida, teu comentário, tua dificuldade, de repente algum sintoma que tu queira saber, né? Se faz parte aí do processo da menopausa, né? E eu também estava lendo um pouco a respeito sobre as questões sociais, né? O quanto o impacto, né, que causa para as mulheres socialmente e a falta de informação da sociedade do que uma mulher nessa faixa etária, né, nessa condição, né, que não é uma mulher que produz frutos, mas vamos dizer assim, como é que a sociedade vê uma mulher dessa, ainda nos dias de hoje, com todas as informações que a gente tem, né, com todos os acessos que a gente tem. E ainda é um assunto que em muitos lugares, em muitas rodas, ainda é um tabu, né? Até entre nós mulheres mesmo. Então a gente precisa começar a mudar isso um pouco, começar a trazer isso mais à tona, sabe? Tem muitos assuntos que a gente precisa trazer à tona pra gente ir promovendo uma grande cura. Eu acho que é isso, tá? A gente não é, como é que eu posso dizer? A gente não tá aqui se desafiando, né? A gente não tá aqui uma com a outra aqui em combate, né? E sim, a gente precisa se unir, se apoiar um pouco mais. A dor de uma pode ser a dor de outra, pode ter sido a dor, pode vir a ser a dor de outra, né? Então a gente precisa verdadeiramente estar mais unida do que uma contra a outra, certo? É sobre isso. Eu espero que você tenha me entendido aí do outro lado. E fica com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.